Nós vamos falar um pouco sobre o coração paterno de Deus. Amém? Repita comigo, o coração paterno de Deus. Nós vamos juntos mergulhar um pouquinho nessa temática. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que há algum tempo o Senhor já trouxe ao meu coração. E pela manhã eu já compartilhei um pouco daquilo. E como eu disse ali no alinhamento, no momento que nós estávamos orando ali como equipe, cada culto é um culto. Eu não sei o que está diante de nós nesses próximos 30, 40 minutos. Mas eu só tenho uma certeza, que nosso Pai está aqui. Então eu quero pedir 3 coisas para você. Você consegue me dar durante 30, 40 minutos toda a sua atenção? Quero que você pare. Quero pedir para você parar, quero pedir para você me ouvir. E não me ouvir simplesmente porque você está ouvindo a minha voz, mas dá atenção àquilo que eu estou falando. E eu quero pedir para que você permita que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. Você levantou pela essa manhã, você fez o que tinha de fazer. E às 17 horas você veio para essa casa, porque você veio cultuar o Senhor. Nós viemos juntos cultuar o Senhor. Aleluia. Então, desde o início desse dia, o Senhor já começou a ministrar o seu coração. E agora, de uma forma específica, através da ministração da palavra, nós iremos mergulhar um pouco mais. Nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em continuidade, amém? Então vamos permitir que Ele continue trabalhando, amém? Nós já chegamos, teve aqui um momento de abertura do culto, nós já adoramos, louvamos ao Senhor. Agora estamos na parte da ministração da palavra. E para cada momento existe uma porção. Não pare simplesmente na adoração, permita que o Senhor continue operando através da ministração da palavra. Amém? Como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre essa temática do coração paterno de Deus. E nós vamos ler um texto muito conhecido, muito ministrado, muito ensinado. É provável que você já tenha ouvido muitas coisas sobre esse texto, que está descrito lá em Lucas capítulo 15. Eu particularmente já ouvi demais ministrações, ensinos, seminários, congressos, palavras, ministrações como essa dessa tarde, sobre esse tema, sobre esse texto que nós iremos ler, que é sobre a história do filho pródigo. Quem já ouviu falar? Faz assim. Glória a Deus. Então é um assunto conhecido. Amém? Nós iremos falar sobre a história desse jovem rapaz, ou desses jovens, de uma forma que talvez, ou numa ótica que talvez, assim como eu, você ainda não tinha percebido. Aleluia. Eu quero começar lendo, nós vamos ler a partir do verso 11, capítulo 15 de Lucas, amém? Nós vamos ler, é uma leitura extensa, até o verso de números 32. E eu quero ler todos esses versículos, amém? Vamos lá, a partir do verso de número 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe ainda, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Façam uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, não desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Que história maravilhosa! Que história tremenda! Aqui nós vemos a história de um filho irresponsável. Sim ou não? Mas se eu lhe disser que nessa leitura, nisso que nós acabamos de ler, Jesus estava trazendo um ensino e evidenciando a paternidade do pai, ao invés do erro do filho. Antigamente, as Bíblias antigas, eu tenho 38 anos e sempre vivi no meio evangélico, nasci num lar cristão. E eu sempre vivia, eu me lembro na minha infância, eu via Bíblias antigas, papai tinha uma delas, que elas não tinham esses subtítulos. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Na sua Bíblia está escrito aí a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, né? Tem esses subtítulos em algumas Bíblias hoje em dia. Mas antigamente, e ainda hoje, se você procurar, você vai encontrar Bíblias que não têm essas subdivisões, esses subtítulos. E alguns desses títulos, meus irmãos, são maravilhosos, são muito bons. Mas alguns deles nos condicionam a algo. Nos condicionam a enxergar simplesmente algo. E este é um dos textos que, para mim, esse subtítulo nos condiciona a algo. Porque a parábola do filho perdido, o filho pródigo, nos condiciona a olhar apenas para o erro do jovem. Sim ou não? Quando nós pegamos a leitura, se você pegar e ler, o nosso foco natural vai ser enxergar o que o filho fez de errado. Sim ou não?
Porque esse subtítulo já nos condiciona a isso. Depois, procure uma Bíblia. Eu não dei essa dica pela manhã, mas eu quero dar pela tarde. Depois procure, você consegue encontrar, nem que seja pela internet, Bíblias, que elas não têm esse subtítulo. E eu tenho uma dessas, que é para mim ler, sem me prender muito a essas coisas, sem particionar. Você vai ver que é uma leitura interessante. Não muda nada, não tem diferença, ela simplesmente não tem esses subtítulos. Então nós não ficamos condicionados a alguma coisa, e nesse texto nós ficamos condicionados a olhar para o jovem, que errou, que falhou. Só que o ensino de Jesus, o foco não é o jovem. Sempre quando nós lemos, eu não sei você, mas todas as vezes que eu lia, e eu já li esse texto várias e várias vezes. Todas as vezes que eu lia ele, eu ficava vendo, tolinho. Que menino, que meninice. Mas, para mim, essa parábola ela não tem um foco primário, ou o foco principal, no erro do rapaz. Mas o seu foco principal é o coração de Deus. Aleluia. E eu vou já lhe explicar e você vai entender. Eu vou fazer você enxergar isso. Nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos caminhar juntos. Jesus, ele começa o seu ensino, né? E ele começa a focar nisso. E quando nós olhamos, parece que o erro ou o foco na leitura é o rapaz. Mas Jesus, ele quer revelar 3 coisas. Quanto Deus o ama, como Deus o recebe e como Deus restaura. Nós vamos entender no decorrer desse ensino. Nós vamos perceber juntos o quanto Deus ama, o quanto Deus recebe e o quanto Deus restaura. Veja bem, 2 pessoas podem ler esse mesmo texto. Lucas capítulo 15. Uma vê um pecador, a outra vê um pai. Jesus estava revelando o coração do pai e ensinando as pessoas a olharem para a sua paternidade. Amém, igreja? Vocês estão comigo aqui? Quando nós olhamos para o início desse capítulo, nós vamos ver e entender um pouco melhor na abrangência do que Jesus estava falando. Porque o público pelo qual Jesus estava ensinando é que vai determinar essa história. Lá no verso de número 1, Jesus faz questão, a Bíblia deixa registrado quem era o público pelo qual Jesus estava trazendo esse ensino. Lá diz assim: todos os publicanos, repita comigo, publicanos, pecadores, estavam sentados, reunidos para ouvi-lo. Mas não era só esses 2 grupos de pessoas. Os publicanos eram aqueles coletores de impostos, aqueles judeus que Roma contratava para que eles pudessem coletar os impostos, né, porque Israel vivia sob o jugo de Roma. E era uma classe trabalhadora que vivia à margem, porque o povo os rejeitava, porque eles viam como traidores. Então, esse era uma parte, os publicanos. Um publicano muito conhecido na Bíblia é o irmão Zaqueu. Quem lembra aqui do irmão Zaqueu? Pois é, o irmão Zaqueu era um publicano, coletor de impostos, né? Ele era dessa categoria. E os outros eram os pecadores. Então aí você imagina toda a raça de gente que estava à margem daquilo. Mas também existiam outras 2 classes de pessoas que estavam ouvindo esse ensino de Jesus. Lá no verso 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam.
Então, Jesus ele tinha um público misto. De um lado, publicanos e pecadores, aqueles que eram rejeitados por esse segundo grupo, os mestres da lei e os fariseus. Amém? Tenha isso em mente, guarde isso, porque vai fazer, é importante para o que nós iremos falar nessa tarde. Jesus estava falando para esses grupos, eram eles que estavam ouvindo o ensino de Jesus nesse momento. Os publicanos, os pecadores e os religiosos, que são os fariseus e os mestres da lei. Um fariseu e um mestre da lei muito conhecido é o apóstolo Paulo, o irmão Saulo ainda, né? E o seu mestre, por exemplo, Gamaliel, que é citado ali em Atos. Só para você contextualizar e se lembrar de personagens bíblicos que faziam parte dessa classes sociais. Os religiosos, eles criticavam. A Bíblia deixa claro que eles criticavam. Se esse homem realmente fosse filho de Deus, ele não sentaria com esse tipo de gente. Veja bem, eles verdadeiramente escorraçavam aquela determinada classe social. E é nesse contexto de segregação até, nesse contexto de exclusão, porque era isso que os religiosos faziam, eles excluíam os demais. Eles tinham um padrão muito alto e colocavam fardos que nem eles mesmos conseguiam suportar, e isso é algo que Jesus fala. Jesus inicia o seu ensino, e ele vai contar 3 parábolas. É diante desse cenário que Jesus inicia a primeira parábola da ovelha perdida. Quem nunca ouviu essa parábola? Das 99, 100, se perder uma, deixa 99, ele vai atrás da uma que estava perdida. Logo após, ele vai trazer um outro ensino sobre a moeda perdida. Uma dracma que estava perdida dentro de uma casa. A mulher ajeita toda a sua casa e vai atrás daquela moeda de grande valor. A dracma era uma moeda de prata, de alto valor naquela época. E ele termina com essa parábola que nós terminamos de ler, que hoje nós iremos falar que é a parábola do coração paterno de Deus. Todas elas têm um padrão. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que existe um padrão nas 3. Existe um padrão no ensino de Jesus. O primeiro, o padrão é: algo tem valor, alguém procura. Algo tem valor, eu largo tudo para ir atrás. Esse é o padrão do ensino. A lógica de Jesus aplicada aqui é: se vocês, falando para aquele público, se vocês param tudo por conta de uma moeda, por que Deus não pararia tudo para ir atrás de uma pessoa? Jesus começa a evidenciar o coração do Pai por camadas. O ensino aqui é que Deus não procura alguém porque Ele está carente. Deus não está no seu alto e sublime trono agora, irmãos, carecendo de companhia. Não. Não tem nada a ver. Deus está à procura de mim e de você, porque Ele nos atribui valor. Eu e você somos valorosos aos olhos do Pai. A Bíblia diz que o Pai, através do Filho, pagou um alto preço por mim e por você. E foi um preço de sangue. Ele teve que sacrificar, ofertar o seu único filho. É por isso que eu e você temos um valor inestimável para o Pai. Mas Jesus, ele começa aqui
a tocar em algumas coisas muito sensíveis para aquele público naquela época. Jesus começa a revelar algo novo, que até então era algo fora da realidade. Deus é Pai. Até então, na história, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano tinha ousado chamar Deus de Pai. Vocês estão comigo? Até aquele momento da história, até Jesus começar o seu ensino, ninguém tinha ousado chamar Deus de Pai. E esse é o centro da mensagem de Jesus. Chamar Deus de Pai era algo muito fora do contexto naquela época. Para um judeu daquele século, daquela região, inserido naquela cultura, o máximo que eles conseguiam enxergar Deus como Pai era como se Deus fosse Pai da nação de Israel, mas nunca um Pai próximo. A visão de um judeu daquela época era: Deus é Pai da nação, mas não meu Pai. Isso era afrontoso demais para a lei. Isso era algo muito distante. Era uma blasfêmia. Deus, meu Pai. Era muito estranho para um judeu daquela época. Para nós hoje é muito mais simples entender isso. Mas tente entender com a mentalidade, a cultura e a sociedade daquela época. Isso era inconcebível. No pensamento religioso, naquele senso comum daquela época, era: Deus, Ele é poderoso. Ele é santo, Ele é criador. E é verdade, Deus, Ele é poderoso, sim ou não? Ele é santo, sim ou não? Ele é um criador, sim ou não? E muitas outras coisas, isso é totalmente verdade. Mas Jesus estava revelando algo mais sublime. Jesus começa a ensinar, a revelar um Deus que na verdade era um Pai. Através da intimidade, relacionamento e proximidade. Naquela altura do seu ensino, Jesus já começou a revelar algo muito mais profundo. Que Deus não queria servos obedientes, mas que Ele queria filhos que conhecessem o seu coração. Veja bem, o público eram os mestres da lei, e os publicanos, os pecadores, e os fariseus. Para os fariseus e os mestres da lei era obediência total, e eles exigiam dos demais uma obediência tão radical que muitas das vezes nem eles mesmos conseguiam obedecer. E para o pensamento daquela época, era justamente isso. Obediência, somente, a um Deus poderoso. Mas Jesus está revelando algo mais sublime. Ele está dizendo no seu ensino: Deus não quer apenas filhos obedientes. Ele quer filhos que conheçam o seu coração. É por isso que Jesus começa a revelar o coração do Pai aqui. Vocês estão comigo, igreja? E Jesus continua o seu ensino. O pedido do filho. Que pedido difícil de ouvir para um pai. Vamos ler. Lá no verso de número 11. Diz assim. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Esse é o pedido do filho. Você já parou para pensar o quão terrível foi esse pedido?
Veja bem, entenda algo aqui comigo. O assunto aqui não é dinheiro. Jesus não está tratando aqui sobre dinheiro. Amém, igreja? O assunto aqui não é herança, não é posses. Jesus está revelando o coração do Pai. Ele está revelando a paternidade do Pai. O filho faz um pedido que para aquela época é inconcebível. Pai, eu quero a minha parte da herança. Jesus está evidenciando algo aqui. Algo que leva muitos à perdição. Jesus está dizendo que aquele filho, de uma forma velada, está pedindo independência. Porque pedir a sua herança com o pai vivo era dizer, em outras palavras, pai, eu quero o que é seu, mas eu não quero você. Era uma ruptura total de relação. Jesus está dizendo para aquele público, para aquele povo, no seu ensino, que aquele jovem estava rompendo laços com seu pai, com a sua casa. E sabe o que é mais escandaloso nisso? Sabe o que é mais fora da caixa aos meus olhos? Para mim, coloca o texto lá para mim, Gustavo, por favor. Vamos ler juntos, eu quero que vocês vejam, enxerguem isso. Olha o pedido do filho. Pai, eu quero a minha parte da herança. Isso é algo fora da realidade. Mas o que para mim me deixa em crise é o que o pai faz. O pai repartiu a propriedade entre os filhos. Pode deixar, Gustavo. Quando nós lemos esse texto, parece que é algo simples. Mas a pergunta inferida aqui é: por quê? Por que o pai entregou, ainda vivo, aceitou sem nenhuma objeção? Porque você pode procurar em todos os evangelhos, em nenhum deles que é citada essa história, o pai sequer faz alguma objeção. Nenhuma. Ele simplesmente pega o que era dele e sem dar uma palavra, sem tentar convencer o filho do contrário, ele entrega. E isso, para mim, é demais. O pai ama tanto aquele filho, que ele entrega a liberdade a ele, porque ele não é um pai que controla. Porque amor sem liberdade, meus irmãos, é controle. E nós temos um pai que não nos controla, mas que nos ama em liberdade. Deus não prende pessoas. Ele nos permite escolhas, mesmo sabendo que algumas delas vão nos gerar dor. E aqui eu quero deixar a primeira pergunta, só para você refletir. O que você tem feito com a liberdade que o nosso Pai lhe deu? O assunto não é dinheiro. O assunto aqui que Jesus está tratando é algo muito mais profundo. E nós conhecemos a história, o pai entrega, um tempo depois o filho vai embora, vai para uma terra distante, gasta tudo, chega no famoso fundo do poço. O filho perdeu dinheiro, posição e dignidade. Ele perdeu toda a herança, perdeu a posição que ele tinha na família e a sua dignidade. Ele chegou no seu limite.
Quando eu leio esse texto, eu percebo algumas coisas. E eu quero ler com você aqui essa parte. A partir do verso de número 15 diz assim: por isso, né, depois que ele já gastou tudo, aí está lá na lama. A partir do verso 15 diz assim: por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Que coisa triste. Para um judeu daquela época, porco, depois lê o livro de Levíticos, o porco, irmãos, é o animal mais imundo que a Bíblia cita, fala. Para um judeu daquela época, cuidar de porco era algo inconcebível, era algo muito degradante, humilhante. Era algo terrível. Era literalmente perder toda a sua dignidade. E o pior, ele desejava comer o alimento dos porcos, mas nem isso ele tinha. Veja o nível que esse jovem chegou. Só que tem algo interessante. Logo depois que ele se vê nessa situação, ele cai em si, é o versículo subsequente, 17. Ele diz assim, caindo em si, ele diz: quantos dos meus empregados, ou quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Quando nós lemos esse texto, parece que a fome, né, por conta do contexto, parece que a fome, né, levou a necessidade ali, a miséria que aquele rapaz estava vivendo, depois de ter gastado tudo. Parece que é isso que o faz lembrar e voltar para a casa do pai. Mas não é isso. Vamos ler o texto novamente? Vamos ler com calma. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Sabe o que eu enxergo aqui? Que ele não voltou porque ele tinha fome, mas porque ele lembrou de quem o pai era. Isso muda tudo. Porque a fome o levaria por um momento egoísta. Mas ele lembrou de quem o pai era. Uma característica do pai, lembrada por o filho, nesse versículo que nós lemos, é o quê? Que existia comida de sobra. Ou seja, na casa do pai havia bondade, fartura. Ele se lembra de um pai bom. Nessa altura do campeonato, nessa altura da história, Jesus começa a revelar mais uma característica do Pai e do seu coração, que é a bondade. Bondade. E não é a fome, não são as circunstâncias adversas que faz aquele jovem lembrar, mas é lembrar que na casa do Pai há bondade. Que até os servos, os escravos, tinham fartura, porque o pai era bom. Não eram simplesmente os filhos, eram os servos. Tinham fartura por conta da bondade, e ele lembra disso, e isso faz ele querer voltar para a casa do seu pai. Veja bem, não é lembrar que estava com fome, passando necessidade, mas é lembrar que existia um pai, que era bom. E isso muda tudo, a ótica da realidade é alterada. Jesus, no seu ensino, evidencia a bondade do Pai, evidencia que na casa do Pai há bondade.
E isso, para um judeu daquela época, era escandaloso. E o filho continua no seu processo. Nós conhecemos muito bem. Ele reconhece o seu erro. Ele decide voltar. Ele aceita as consequências e ele vai buscar reconciliação. Essas 4 coisas acontecem. Não é verdade? No verso 18 ele vai continuar. Depois que ele tem essa lembrança, depois que ele lembra, a ótica dele é alterada. O meu pai é um pai bom. Ele não é um pai carrasco. Ele é um pai bom. E porque ele é bom, eu vou voltar para casa. E ele começa o seu processo de arrependimento. Ele começa a reconhecer o seu erro por conta da bondade do pai. Não é porque ele acha que ele deveria mudar em algo, mas é por causa da bondade do pai. Tudo inicia quando nós reconhecemos quem Deus é. Aquele filho lembra, ele reconhece o seu erro, ele vai decidir voltar, ele aceita as consequências e busca a reconciliação. Ele fala no verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para casa e lhe direi. 3 coisas ele diz aqui. Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Primeira coisa. Não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda coisa. Trata-me como um dos teus empregados. A terceira coisa. É um bom plano. É maravilhoso. De fato, ele reconhece o erro. Ele decide voltar. Ele aceita as consequências, porque no seu plano, nesse seu verbalizar, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E trata-me como um dos teus empregados. Ele estava reconhecendo tudo isso. Nessa altura do campeonato, nessa altura do discurso de Jesus, lembra? Jesus está ensinando um público. Eu fico imaginando, e tenta imaginar aqui comigo, eu quero fazer você imaginar um pouco. Você é bom de imaginação aí? De viajar no mundo de Bob? Tente imaginar. Jesus revelando essas coisas tão sublimes. Os pecadores e os publicanos olhando e dizendo, nossa, tem jeito para mim. E nessa altura do campeonato, quando o filho, naquela condição, fala isso, essas 3 coisas, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu fico imaginando os fariseus, é isso mesmo. Eu pequei contra o céu e contra ti, o filho reconhecendo, Jesus contando, e ele reconhecendo, é isso mesmo, ele pecou mesmo. Pecou contra o nosso Deus, o céu, e pecou contra o Pai. Não sou digno de chamar mais teu filho. É verdade. Pelo que você fez, e por tudo aquilo que você fez o seu pai passar, você perdeu a sua filiação. Os fariseus estão aplaudindo, eu fico imaginando, nessa altura do discurso. Vai pagar tudo o que deve. Porque essa era a lógica deles. E a terceira, trata-me como um dos seus empregados. Meu Deus, os fariseus estavam urrando de alegria nessa altura da história, nessa altura do ensino. Eu fico imaginando eles. É isso! Jesus, esse cara, está falando a verdade. Tem que pagar. Mas Jesus não para o seu ensino aí. Aleluia. Ele continua. O filho volta preparando um discurso lindo. O pai vê de longe, não é verdade? O pai o vê, o pai corre, o pai abraça e o pai interrompe. Vamos lá no texto.
No verso de número 20. Depois de ele pensar essas coisas, lembre, Jesus está narrando uma parábola. Imagine os fariseus, tem que pagar. Merece mesmo, pagar tudo que fez. No verso de número 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Aqui Jesus começa a quebrar essa lógica dos fariseus. Para um homem, um senhor, um líder de uma casa, de uma família, naquela época, fazer isso que Jesus narrou aqui, correr, abraçar e beijar um filho que outrora tinha feito o que fez, era vergonhoso demais. Primeiro, por conta das vestimentas daquele homem. Naquela época eles usavam túnicas. Túnicas longas. E para ele correr de um ponto a outro, ele tinha que levantar aquela túnica pelo menos até a altura do joelho. E naquela cultura isso era vergonhoso para um homem daquela posição, naquela sociedade. Então, quando os fariseus, os mestres da lei, ouvem isso no ensino de Jesus, eles começam a entender que o buraco é mais embaixo. Que o que Jesus está ensinando é algo muito além do que eles tinham. O pai o viu e cheio de compaixão correu. O pai correu aqui é um detalhe muito precioso. Porque se um filho que fizesse isso, que está relatado aqui, saísse e voltasse para aquela sociedade, aquela comunidade poderia apedrejá-lo, poderia matá-lo. Mas olha o que o pai faz. Jesus revela algo poderoso do coração do pai aqui. Ele diz que ele o vê de longe. Se ele o vê de longe é porque ele estava atento, dia após dia, aguardando aquele retorno daquele filho. Ele não queria perder o seu filho, ele não queria que seu filho morresse nos seus delitos e pecados. Ele queria, mesmo que por vergonha, mesmo se expondo ao ridículo, salvar o filho da perdição. E é o que acontece, ele sai correndo desesperadamente, movido por compaixão. Compaixão é o amor em ação. O amor daquele pai é transbordante, que o faz passar vergonha pública, para que seu filho não morra. Para que seu filho não morra. E depois ele o abraçou e o beijou. E aqui é lindo, essa parte é muito linda. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Isso daqui é muito poderoso, irmãos. Lembra? O filho pensou 3 coisas. O pai ouviu somente 2. Lembra? Na minha imaginação, nas 3 coisas, a terceira era praticamente fechar a tampa e sentenciar aquele filho à morte. Mas o pai, ele ouve apenas 2. Ele deixa o filho falar: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Beleza, isso eu aceito. Você tem que reconhecer mesmo que errou contra os céus, errou contra a nossa casa. Isso eu aceito, você está perdoado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Beleza, você reconhece, você está perdoado. Mas no momento de dizer: trata-me como um dos teus empregados, ele interrompe o discurso daquele rapaz. Veja, não existe a terceira sentença.
Na metade da segunda, ele termina a segunda, o pai interrompe e diz para um de seus servos: depressa! É uma exclamação. Ele interrompe o discurso daquele rapaz e diz: depressa, tragam uma roupa, tragam um anel, tragam uma sandália. É escandaloso o que o pai faz aqui. É muito lindo o amor de um pai, o amor de Deus para nós, seus filhos. Tragam a melhor roupa, não é qualquer roupa, tragam a melhor e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Ele interrompe o discurso daquele filho que já tinha se condenado, porque o pai não vai esperar, não vai esperar que nós venhamos nos auto-sabotar. Sabe, nós temos um pensamento muito destrutivo. Mas o pai, ao invés de condenar, em amor, lembre-se, ele foi movido em compaixão, em um amor, em ação, ele restaura aquele filho. A roupa cobre a vergonha, toda a vergonha. O pai se fez vergonha. Veja bem, não é isso que a palavra de Deus diz, que ele se fez opróbrio por nós, ele se fez vergonha por nós. A morte mais vergonhosa que existia era a morte do madeiro. E ele se tornou vergonha por mim, por você. Ele cobre toda a nossa vergonha. Ele coloca um anel, ele devolve a autoridade. E isso que eu acho mais lindo, ele devolve a sandália, ele coloca a sandália, ele restaura a identidade de filho daquele rapaz. Porque somente os filhos, naquela época, naquela cultura, naquela sociedade, naquele tempo, usavam sandálias. Somente filhos, escravos e servos não, andavam descalços. Ele restaura a identidade. Eu acho mais lindo é isso. Ele cobre a vergonha. Ele restaura a autoridade. Mas ele não deixa aquele filho viver com a sua identidade corrompida. Não. Ele restaura a sua identidade de filho. O filho queria voltar como empregado, mas o pai o recebe como filho. E parece que está tudo bem até aqui, está maravilhoso. Mas Jesus continua o seu ensino. Em seu ensino, Jesus, ele mostra 2 filhos, amém? É por isso que eu fico muito tendencioso para esse texto. Porque a parábola fala, né, o subtexto fala a parábola do filho singular, perdido. Mas a história nos traz 2 filhos. Jesus, no seu ensino, traz 2 filhos. Viu como nos condiciona a algo? Jesus fala de 2 filhos. O primeiro nós acabamos de ver, a restauração completa. Através da paternidade, desse coração paterno, amoroso do nosso Pai. O filho mais novo sai de casa, o filho mais velho fica em casa. Essas são as características. Vamos ler aqui a história do filho mais velho. Lá no verso de número 28 diz assim: o filho mais velho, veja bem, ele estava no campo, ele volta. Chamou ali o servo, tal, o servo já explicou o que está acontecendo ali na casa. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar ao ouvir aquilo que o servo tinha relatado a ele.
Meus irmãos, Jesus está evidenciando algo aqui muito triste para nós, filhos que estamos na casa do Senhor. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E mais uma vez eu fico pensando aqui, o que esse rapaz, o que tinha na mente desse rapaz? Olha o nível de orgulho desse rapaz. Olha o nível de orgulho. E na maioria das vezes, o orgulho nos faz ter essa mesma atitude. Olha o nível de orgulho desse rapaz. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Ele tinha os seus motivos. O filho mais velho, mais novo, tinha aprontado, sim ou não? Tinha. Mas ele não tinha esse direito. Tinha motivos, mas não tinha o direito. Tem diferença. Jesus está restaurando o filho mais velho também. Agora o que me deixa mais perplexo é o que o pai faz. Vamos lá, vamos ler junto. Então, o pai saiu e insistiu com ele. Isso parece um simples detalhe, não é verdade? Isso parece só um simples detalhe que Jesus jogou ao vento no seu ensino, mas não, faz toda a diferença. Veja bem, o pai acabara de restaurar o filho que estava perdido. Voltou, eles estão celebrando, eles estão em casa, em festa. O filho mais velho chega, cheio de orgulho, não entra. Aquele teu filho trata o pai de uma forma áspera até. Então o pai sai. Veja bem, o pai sai de casa para os 2 filhos. Ele sai para restaurar os 2 filhos. No nosso pai, o nosso pai não tem sombra de orgulho. No nosso pai, o meu papai, o nosso pai não tem sombra de orgulho. Ele vai insistir conosco. Ele vai continuar insistindo comigo e com você. Ele vai permanecer insistindo conosco. Porque ele não é orgulhoso. Ele saiu para restaurar o filho mais velho, que estava cheio de si, que estava se achando bom demais, que estava precisando recalcular a sua visão. E o pai sai. Meu Deus. E o pai vem e explica tudo. Nosso pai não tem orgulho. Nele não existe isso. Ele vai falar, olha, o filho retruca, vai falando, mas olha a resposta do pai para restaurar o filho por completo. Aqui ele restaura. Lá no verso de número 31, o filho começa retrucando, olha, aqui respondeu, olha, eu tenho anos trabalhando contigo, sou escravo teu, olha a visão desse menino. Nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas esse teu filho. Olha que terrível, que coisa terrível dizer para um pai. Ele poderia ter as suas motivações, mas ele não tinha o direito de falar com seu pai assim. Aí no verso de número 31, isso daqui me quebra. O ensino, aqui é o ápice do ensino de Jesus. Ele diz, a ministério de louvor pode já tomar posição. Olha a resposta do pai.
Meu filho, você sempre está comigo. Parece que o tempo desgasta a nossa visão. Como eu falei, eu tenho 38 anos de vida e tenho 38 anos servindo ao Senhor. Eu aceitei Jesus, eu tinha 6 anos de idade, eu nem entendia direito o que era isso, eu só sabia que eu queria. E parece que o tempo vai nos engessando em algumas coisas, e parece que nós, principalmente os mais velhos, os mais antigos, se acham no direito de questionar o Pai, se acham no dever moral de querer corrigir o Pai. Mas o Pai não se ofende com isso. Isso é muito lindo, ele não se ofende com o discurso eloquente de um filho orgulhoso e ferido. Não, o Pai não. Ele simplesmente olha, eu fico imaginando ele olhando nos olhos do filho mais velho e olhando para ele, cheio de amor, e diz: filho, você sempre está comigo. E isso é suficiente. Isso tem que ser suficiente. Estar com o Pai. Fique de pé. O Pai restaura aquele filho, dizendo: eu sou suficiente para você. Nós precisamos aprender a encontrar suficiência na presença de Deus. O ministério de louvor vai nos conduzir em uma meditação. Isso é tudo que eu tinha por essa tarde.